Nosso Deus, nós fomos abençoados pelo Senhor para abençoar todas as famílias da terra. Então, essa é a nossa oração. Que as famílias da terra sejam abençoadas, assim como o Senhor nos abençoou. E que as nossas vidas, que as nossas casas sejam fontes que possam fluir para todas as famílias que o Senhor fizer cruzar os nossos caminhos. A gente possa ser fonte de restauração de casamentos, que nós possamos ser auxílio para que pais e filhos possam conversar uma mesma língua, que nós possamos ser luz, em nome de Jesus, para todos aqueles que nesse instante possam enxergar nas suas famílias um lugar de treva, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar meu amigo Rafael para estar aqui comigo. Está diferente aqui hoje, né? Para mim é novidade também. Isso deve ser coisa da Andréia, da Lana. Rafael, um amigo de longa data. Daqui a pouco a Luciana chega aqui. O Rafael foi aluno da minha esposa, que por sua vez foi minha aluna. Então eu estou aqui com 3 gerações, né? Faltou uma no meio do caminho aqui. Rafael é um dos líderes da comunidade Sal da Terra no 90, mas há 2 anos, quase 2 anos, né, Rafa? Ou já deu? 1 ano e 10 meses. Quase 2 anos o Rafa está em Portugal. Ele foi para um período e acabou recebendo um convite para ficar um tempo maior. Nós não sabemos ainda o que é, né? Mas vou deixar ele contar essa história que envolve essa ponte que o Paulo Júnior começou lá atrás, né, há quase 30 anos, entre nós e a Europa e nós, de tal forma que os pais pudessem receber os filhos e os filhos receberiam os pais, né? E aí, compartilha com a gente aí o que está no seu coração. Deixa eu pegar minha Bíblia. Tá bom. Bom dia, igreja. Alegria poder estar aqui e repartir um pouquinho do nosso coração, um pouquinho da palavra de Deus. Tem muita gente querida. Eu não sei quantos estavam aqui quando nós viemos para ser enviados. Porque na época eu disse ao Paulo Júnior, eu falei, olha, é muito importante a igreja do Alphaville participar disso, porque nós estamos em cima de uma história que Deus usou a sua vida, né, a vida do Paulo Júnior, para abrir caminhos por ali. E nós estamos hoje colhendo frutos de sementes que nós não plantamos, né? Então nós estamos numa época de muita colheita. Esse sofá aqui é muito bom, mas eu tinha que ter um pouquinho mais de perna para ele, né? Eu tô aqui, ó, tô balançando o pezinho. Tô com dificuldade de enxergar lá no fundo. Tem que ter uma almofadinha aqui para pessoas como eu. Mas nós viemos aqui então e vocês oraram conosco e nós temos sido sustentados nessa oração. Naquela época nós compartilhamos um texto que está em Filipenses no capítulo 3, quando Paulo, dentro de uma prisão, diz que dobra os joelhos e intercede. E era como se ele estivesse dizendo, olha, essas prisões não me impedem de orar. A oração, nada pode impedir a oração. As pessoas podem nos prender, nos travar, nos cortar a nossa língua, mas nós ainda podemos interceder. E a oração cruza oceanos e nós temos sido sustentados por essas orações. Nós queremos primeiro agradecer, né? Eu trago um abraço da minha família. Dessa vez eu vim para estar só por uma semana, então eu vim sozinho e tem sido desafiador estar aqui sozinho depois de quase 2 anos. Mas em julho nós vamos vir com a família toda e vocês vão poder ver a tela toda pintada. É a melhor parte, né? Todo mundo que me abraça tem um misto de alegria e chateação, porque a melhor parte não veio, né? Então, eu falo, não, calma, daqui 2 meses e meio chegam todos. A Aurora tá linda, cada vez mais linda, uma portuguesa. Já a Aurora, o sotaque dela já não dá. É uma portuguesa. O meu filho, nós brincamos que ele é bilíngue em português, né, o Vitor? Então ele consegue conversar em brasileiro, como lá eles dizem, em brasileiro com uma pessoa na mesa e virar e falar em português de Portugal com outra pessoa na mesma mesa. E ele fica fazendo assim, aquilo, nem sei como é que ele configura aquilo na cabeça, mas ele é bilíngue em português. A minha filha não, a minha filha já é uma portuguesinha, vocês vão ver. Os 2 estão lindos, minha esposa também. Nós estamos sendo muito bem acolhidos, bem cuidados. Servimos ali na igreja A Casa da Cidade, a mesma igreja onde está também o pastor João Martins, que vocês receberam aqui, se não me engano, em novembro. E tem sido mesmo uma experiência riquíssima.
É uma ilusão nossa se você pensa que Portugal é só uma extensão do Brasil. É uma grande ilusão, não é? É outra cultura, outra forma de pensar, outra forma de viver e outra forma da igreja participar. Nós estamos falando de uma sociedade onde até pouco tempo atrás tinha 1,6% da população de cristãos evangélicos. Hoje, muito por causa da imigração brasileira e africana, esse número dobrou para 3,6%. Mas Deus não é um assunto naquela sociedade. Ninguém diz Deus te abençoe. Ninguém diz vai com Deus, fica com Deus. Ninguém diz quando recebe uma promoção na empresa, que bênção. Essas palavras não fazem parte do vocabulário. Eles não têm nem categoria para... A gente fala e a pessoa... Eu lembro numa caixa de supermercado, eu fui me despedir e falei assim, Deus te abençoe, bom descanso. Já era de noite. E ela ficou paralisada olhando para mim. E eu pensei que ela não tinha entendido por causa do meu sotaque. E eu repeti, né? Falei, Deus te abençoe. Ela ficou mais uns 5 segundos olhando para mim e falou assim, aham. Ela não sabia do que eu estava falando, não é? Então, é muito diferente, né? Conviver numa sociedade como essa, ao mesmo tempo, nos deixa muito mais atentos, muito mais sensíveis, né? Então, é também por causa disso que eu pensei em compartilhar o que a gente vai compartilhar. Se você quiser abrir em Atos no capítulo 2, esse é um texto que tem falado muito comigo. É quando Pedro, o apóstolo Pedro, narrado por Lucas, não é? Porque quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas, que também era médico, né? Pedro vai explicar para as pessoas o que estava acontecendo antes. E para nós termos minimamente contexto, e agora eu estou muito acostumado a pregar para pessoas que não têm contexto mesmo, nenhum, é importante a gente saber de onde vem essa explicação de Pedro a partir do verso 14 de Atos 2. O que tinha acontecido antes? Bom, Jesus tinha morrido, os discípulos estavam frustrados, porque imaginavam que Jesus reinaria como a gente imagina que um rei reina, que é eliminando todos os nossos inimigos e resolvendo a nossa vida, e nós estando de forma passiva, porque tudo que nós queremos também é um Deus que estrala os dedos e nós não precisamos fazer nada. Eles estavam frustrados, estavam também com medo, estavam reunidos dentro de um quarto. Jesus então pede para eles não fazerem nada depois de aparecer e renovar as esperanças dele, porque Jesus não simplesmente morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, depois de dar essa esperança para eles, aparecer durante 40 dias para muitas pessoas, né? O texto de 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas durante 40 dias. Ele fala, então não façam nada, esperam até que venham o Espírito Santo. E vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e eles têm uma experiência transcendente. Eles imaginam, se puder tirar um pouquinho de médio ou agudo, está dando um pouquinho de... Mais perto? Então tá bom. Se ficar muito alto, vocês avisam. Então, eles têm uma experiência transcendente, algo como línguas de fogo, um vento impetuoso, e eles começam a falar de uma forma que todo mundo que estava ali entendia. Só que todo mundo é todo mundo. O evento de Pentecostes era uma coisa que já acontecia há anos, e ele reunia gente de todas as partes do mundo. Nós sabemos, por exemplo, depois em Atos no capítulo 8, que tinha um tal de um etíope eunuco, que tinha viajado mais de 4.000 quilômetros para estar nesse evento. Outra cultura, outra língua, outro povo. Só que nesse episódio todo mundo entendia tudo. A gente não sabe exatamente como é que aconteceu aquilo. Mas o fato é que eles falavam e todo mundo entendia. Só que estava tendo tanta alegria e tanta festa e língua que o povo entendia. Era uma confusão, mas não era uma confusão. O povo achou que os discípulos estavam bêbados. E aí Pedro vai falar com eles, olha, calma que são só 9 horas da manhã. Não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é... pá. E aí ele vai começar a explicar. É o texto que nós vamos ler agora. Atos no capítulo 2. É uma leitura longa, então eu peço a sua atenção. Fuja das notificações do seu celular e fique aí no texto, na palavra de Deus. Oi, Michele, bom dia. Então, pondo-se em pé com os 12, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique bem claro para vós. Escutai as minhas palavras, eu vou explicar o que está acontecendo.
Verso 15. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E o profeta Joel disse, Joel capítulo 2, ele vai citar aqui. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é importante repetir. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. E aqui agora Pedro vai citar o Salmo 16. Ele diz: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Pedro então volta a dizer: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunha disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma. E agora Pedro vai citar o Salmo 110. Ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao verem isso, verso 37, ao verem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que nós faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, e quantos ao Senhor, o Senhor nosso Deus, chamar. E aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Por fim, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Amém. Eu gostaria de orar antes de continuar. Vamos pedir o auxílio do nosso Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós temos o privilégio de, no primeiro dia da semana, buscar orientação, direção, revelação. Obrigado porque a sua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Obrigado porque não importa quantas vezes nós já lemos um texto, o Senhor ainda fala conosco, porque essa palavra é palavra de vida, é pão que alimenta. Eu peço agora que o Senhor, o seu Espírito, Pai, traduza o que nós vamos compartilhar aqui e conversar, eu e o Cláudio. Que o Senhor comunique vida e verdade. Que o Senhor traga transformação, que haja decisões importantes aqui nessa manhã.
que nós não sejamos tomados e roubados com a trivialidade ou a banalidade do nosso encontro. Nós queremos ser marcados pelo Senhor, lavados, limpos e transformados pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu em cima desse texto, tenho pensado muito que muitas vezes na nossa relação com Deus, nós achamos que é possível amar sem conhecer. Não é o nosso conhecimento que nos faz amar, simplesmente. Porque nós sabemos que Deus nos amou primeiro, antes de nós emitirmos qualquer resposta ao Senhor. Nós amamos em resposta ao amor do Senhor. Mas é natural que quando a gente ama, a gente queira conhecer. Eu lembro-me uma vez que o pastor Ricardo Barbosa, aqui de Brasília, contou-me que encontrou uma irmã, uma jovem, não lembro se era numa rodoviária, no aeroporto, e fazia muito tempo que essa irmã não ia à igreja. E ele falou: olha, sentindo saudade sua, cadê você? Você está fazendo falta. E ela falou assim: pastor, eu não tenho ido à igreja e confesso que não tenho participado de lugar nenhum. Ele falou: mas você está tendo vida devocional? Consegue estar diante da palavra? Ela: não, estou meio afastado, mas fica tranquilo, porque eu amo a Deus de paixão. E aí ele falou assim: e o Senhor se sente amado por você? E eu fiquei com aquela pergunta na minha cabeça, Nosso Deus não é um Deus carente que está lá assim: eles não me amam. Não é isso. Mas é uma pergunta importante. Aquele que eu digo que amo, sente-se amado por mim? Sente o meu desejo de conhecê-lo ainda mais? Faria algum sentido, por exemplo, eu dizer para minha esposa ou para os meus filhos que eu os amo, mas eu não me interesso em conhecê-los, em saber os seus dramas, em saber seus desejos, suas vontades, suas preferências, em reconhecer os seus momentos de vulnerabilidade? Faria algum sentido eu dizer que amo, mas eu não dedicar tempo, eu não ir atrás, eu não buscar conhecer? Será que isso fazia algum sentido? E o que nós vemos Pedro fazer aqui é muito interessante, porque aquele que ele diz que ama, e nós sabemos que Pedro depois ainda teve uma oportunidade de repetir 3 vezes para Jesus que o amava, ele também tem buscado conhecer. Tanto que quando ele vai explicar para as pessoas o que está acontecendo, ele trata como quem conhece esse Deus desde o princípio. Porque a nossa Bíblia não é um livro que está antes e um livro que está depois. A nossa Bíblia é um livro só, é uma grande história. O texto que nós chamamos de Antigo Testamento tem conexão e explica e fundamenta muito do que nós temos no Novo Testamento. E Pedro então usa dos profetas, usa dos salmos e usa do tempo de Jesus para dizer o que estava acontecendo ali. O que Pedro faz me lembra muito uma coisa que eu aprendi recentemente a respeito daqueles taxistas de Londres. Se você já foi a Londres ou se você nunca foi, mas viu um filme em inglês, você já viu aquele táxi preto. Caso você não saiba, e eu imagino que você não sabe, porque eu não fazia a menor ideia disso, para você poder conduzir um carro daquele, você precisa fazer um curso de 3 anos. Não é cadastrar no site da Uber e sair andando. Não, você precisa fazer um curso preparatório de 3 anos. Durante esse curso, você precisa decorar 25 mil ruas de Londres. Não é 25, é 25 mil ruas. E você precisa saber 20 mil pontos importantes de Londres. Loucura, né? É impossível. Aí depois, como é que funciona o teste? O examinador sorteia 2 endereços. E o candidato tem que dizer para o examinador como é que chega naquele endereço, passando pelas ruas de memória. Ele tem que saber isso, rua a rua, não tem o Waze não. Ele tem que saber de memória, rua a rua, como é que chega naquele ponto, exaltando os pontos de interesse. Você não acredita em mim? Depois você faz uma pesquisa na internet, porque eu fiz essa pesquisa antes de trazer isso aqui. Ele tem que saber então, rua a rua, guardando os pontos de interesse, até chegar no ponto de destino que a pessoa gostaria de ir. Muito parecido com o que Pedro está fazendo aqui com essas pessoas. Pedro está pegando pessoas confusas, pessoas com conflitos, pessoas com falta de sentido, de propósito, pessoas que não estão compreendendo o que está acontecendo,
Ele coloca essas pessoas dentro do táxi dele, que é a sua vida, a sua experiência com Jesus, e conduz essas pessoas até o destino, que é Jesus, até o centro. Isso me fez perguntar a mim mesmo, o quanto eu conheço esse Deus que digo que amo, e se eu estou apto a pegar uma pessoa no ponto em que ela está, das suas confusões, das suas frustrações, dos seus dilemas, dos seus dramas, da sua falta de propósito, da sua falta de sentido, da sua ânsia por descobrir uma coisa a mais ou além. Ou até mesmo como Filipe fez com o eunuco, depois em Atos capítulo 8, que estava lá lendo Isaías, mas não conseguia entender nada. E Filipe pegou aquele eunuco de um ponto das Escrituras, mais de 700 anos antes de Cristo, e o conduzir até Cristo. E eu me perguntei, eu consigo pegar uma pessoa no ponto em que ela está, seja da vida, ou seja da sua compreensão das Escrituras, e conduzi-la rua a rua, exaltando os pontos de interesse principais, e conduzi-la até o centro, que é Jesus? Você conseguiria? Como é que está a sua relação com o Senhor e com as Escrituras? Se você seria apto a trazer uma pessoa e colocar no seu táxi. O seu táxi é a sua vida, a sua mesa, a sua rotina, a sua relação com Deus, o seu trabalho, a sua universidade. Colocá-la dentro do seu táxi e conduzi-la até o centro. Eu não sei se você quer fazer algum comentário a respeito de... Você está dentro do meu táxi? Tá bom. Basicamente, o que eu acho que é o tema disso que esse texto traz para nós é conduzir pessoas pelo testemunho dia após dia. Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 28, a última fala de Jesus com os discípulos, ele disse: ide e fazei discípulos. Ele disse aos discípulos, para os discípulos irem, fazerem discípulos, batizarem discípulos, ensinarem discípulos e fazerem outros discípulos. Ou seja, o texto de Mateus 28 é um texto sobre discípulos e sobre testemunho. Vocês serão minhas testemunhas, recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas. Nós conseguimos conduzir pessoas pelo testemunho dia após dia. Esse texto que nós lemos aqui de Atos no capítulo 2 é um testemunho de como deve ser o nosso testemunho dia após dia. Como é que é a vida de quem conhece o caminho, conhece o centro da vida e pode pegar pessoas confusas que precisam ir até esse centro, colocam no seu táxi e levam até o centro da vida. É interessante, você me intervém quando você quiser, então. Eu dei a brecha, agora eu vou. Eu sou mais novo que o Cláudio, mas sou mais tradicional que o Cláudio. Bem mais, né, Cláudio? O bem mais foi só para sublinhar. E o que Pedro então começa, se você olhar do capítulo 14 até do versículo 14 até o versículo 21, ele usa essa expressão: deixem-me explicar isto. E o que Pedro vai fazer é mostrar que a sua explicação não é uma opinião. Porque muitas vezes nós falamos do Senhor como se fosse uma opinião. Eu penso assim, mas você pode pensar de outra forma. E a Bíblia não dá margem para nós termos opinião. A Bíblia tem uma palavra para nos entregar. O que nós podemos fazer é submeter à palavra ou não submeter à palavra. Então Pedro vai explicar não como quem dá uma opinião, mas Pedro vai explicar imitando o caminho do seu mestre. Eu não sei se você consegue puxar aí na sua memória, mas, por exemplo, quando a gente lembra de Lucas, no capítulo 24, o mesmo autor, inclusive, de Atos, mostra ali o caminho de Emaús. O que acontece no caminho de Emaús? Jesus aparece aos discípulos, depois de ressurreto, mas os discípulos não conseguem reconhecer Jesus. E o que Jesus faz? O texto bíblico lá vai dizer, começando pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, conduzindo pelos profetas, passando pelos salmos, Jesus mostra para os discípulos o quanto era necessário ele passar por tudo aquilo que ele passou. Então, quando Jesus vai trazer luz para os discípulos, ele faz o mesmo caminho que agora Pedro está imitando esse caminho.
Claro que nós sabemos que depois, como a gente prega muito aqui na Sal, as escamas caem dos olhos de Jesus a partir da comunhão, a partir do encontro. Mas Jesus não deixa de fazer o caminho pelas Escrituras para que os discípulos entendam que uma parte das Escrituras não caducou e que nós precisamos compreender a grande história que está sendo contada. Nós precisamos pegar pessoas de um ponto e conseguir conduzi-las até o ponto central da história, que é a vida do nosso Senhor. Então, o que Pedro vai fazer é a mesma coisa. Ele cita um fato histórico, Jesus no chão da vida. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Comeu com a gente, apareceu a mais de 40 pessoas, ressurreto. Depois ele puxa um profeta, o profeta Joel. Depois ele cita 2 salmos. O que Pedro está dizendo é que Cristo pode ser sustentado como um fato. Cristo pode ser compreensível pelo alinhamento histórico, pelas profecias e pelo testemunho. Que a nossa fé não é uma coisa de gente ingênua que precisa de alguma coisa para acreditar, mas que a nossa fé é uma fé sustentável, envolvida num testemunho complexo, que tem sido contada de geração a geração há milhares de anos. O que Pedro está fazendo e o que Jesus estava fazendo quando ele puxa desde o início das Escrituras e trazem até o centro que é Jesus, é que ele está dizendo: Cristo é o cumprimento de tudo que a gente conhecia e de tudo que a gente tem aprendido. É como se Pedro estivesse dizendo assim: lembra, lá em Gênesis está escrito que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente? Então, essa semente nasceu e já venceu e já pisou a cabeça da serpente. Lembra que Moisés foi um tipo de libertador, mas o povo continuava andando em terras perdido e achando que ainda precisava de algo mais? Esse algo mais veio. Agora nós temos o libertador definitivo. Lembra Davi, que era um rei que nos encantou, mas que teve uma vida moral questionável, que teve decisões não tão louváveis assim, e portanto não dá para a gente dizer que ele era aquele rei e tal que a gente esperava? Pois é, agora o verdadeiro Davi veio, o rei definitivo. É conseguir conduzir pessoas por um caminho, ressaltando os pontos importantes: a semente da mulher, o libertador Moisés, o rei Davi e tantas outras pontos importantes e ruas pelas quais nós podemos passar, para dizer para as pessoas que por tantos anos, no meio de um testemunho complexo, um alinhamento histórico, testemunho de muita gente, profecias ditas antes, quando a gente vai para Isaías, parece que Isaías está escrevendo ao pé da cruz, tamanhos são os detalhes que Isaías está usando. E Pedro fala assim: era isso, ele veio, e agora nós podemos ter esperança, nossa fé pode ser renovada. Quando Pedro fala assim: eu vou explicar, calma, é que Pedro está dizendo assim: isso está acontecendo aqui hoje, foi narrado pelo profeta Joel, porque no plano de Deus não há coincidências, no plano de Deus há cumprimento. O que está acontecendo aqui nesse evento não é uma coincidência, há um cumprimento. O Senhor é fiel para prometer e é fiel para cumprir. A aliança que Ele estabelece é a aliança que Ele mantém. Há uma agenda de Deus para esses acontecimentos. Isso tem que nos trazer paz, isso tem que nos trazer tranquilidade. Aquilo foi feito no ambiente de todas as culturas, porque o Evangelho é para ser levado a todas as culturas. É por isso que nós estamos em Portugal, é por isso que nós estamos em Moçambique, é por isso que nós estamos na Inglaterra, é por isso que nós estamos no Oriente Médio. É porque a obra do Senhor é uma obra abrangente. Só que ao mesmo tempo, como ela é abrangente, ela também é exclusiva. Porque do verso 21 até o verso 41, tem um verso que é o verso 37, que é crucial, que é uma resposta das pessoas à explicação de Pedro. E a resposta é: o que faremos diante dessas coisas? Não dá para ouvir isso e não emitir uma resposta. Eu achava que a vida não tinha sentido, que não tinha propósito, eu achava que isso não ia culminar em nada.
Mas agora eu descobri que há um centro e que tudo tem a ver com Ele. E o que eu faço diante disso? Aí, como diz o nosso querido pastor Paulo Júnior, a mensagem do Evangelho é para todos, mas não é para qualquer um. Primeira vez que eu ouvi o Paulo Júnior falar essa frase, eu fiquei em crise mais de um mês. Eu fiquei assim, como? Isso é só uma frase de efeito. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É para todos, mas não é para qualquer um. Ela é abrangente. Ela é para todas as culturas, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todo tipo de gente, em qualquer lugar. Mas o texto vai dizer que ela é para todo aquele que clamar pelo nome do Senhor. Ela é expansiva, ela é abrangente, mas ela é focada e ela é exclusiva no nome de Jesus. O que Pedro estava dizendo, para a gente ouvir o Cláudio, porque eu não quero tomar todo o tempo, era mais ou menos assim, voltando ao exemplo do carro, mas agora eu não estou falando de um taxista, agora estou falando de você mesmo, na condução de um carro, numa ladeira abaixo, e você perde o controle do carro, o carro perdeu o freio, aquilo só toma mais velocidade. Isso é muito diferente, por exemplo, de você entrar num carro e tomar o sentido errado, que é o que muitas vezes nós fazemos, mesmo conhecendo o Senhor. Nós insistimos em tomar o sentido errado. Se for um homem que estiver na condição, é mais difícil, assim, é mais constrangedor, porque se tem uma área que o homem não gosta de errar, é na direção. Aí a gente finge, pode ser assim, fala, não, o Waze mandou por um caminho errado e tal, a gente dá a volta, conserta, passou só uma vergonhazinha, mas é possível consertar. Só que no exemplo que eu estou falando, você está descendo ladeira abaixo, em alta velocidade, a sua família está no carro com você, você não tem freio, e não há o que fazer. O que você pode fazer? Nada. Você precisa de alguém que se ponha no caminho e te salve. Você tem duas opções. Ou você acredita que a Marvel existe mesmo, e o Homem-Aranha vai jogar uma teia e vai segurar o seu carro assim lá no despenhadeiro, vai ficar balançando, a Rose vai descer pela teia, vai te ajudar junto com o Homem-Aranha. Como eu não acredito no Homem-Aranha, eu acho que aquilo é só um filme. A outra opção é que a gente precisa de Jesus. A gente precisa de alguém que se ponha no meio do caminho e nos resgate e nos salve. A gente precisa de um milagre. É isso que todos nós precisávamos. Sem Jesus, nós estávamos numa ladeira abaixo, sem freio. Aqui em Goiânia a gente gosta de usar esse exemplo, né? Onde você vai com essa bicicletinha sem freio? Era isso que a gente estava, com a nossa família inteira. E nós precisávamos ser resgatados. E veio alguém e se pôs no meio do caminho e nos resgatou. Para todos nós que estamos na iminência de capotar, ou para você que já capotou e a ladeira abaixo está bem ali, o despenhadeiro está bem ali, veio salvação para a nossa vida. Era isso que Pedro estava dizendo quando ele estava narrando toda a história. E quando as pessoas dizem, o que faremos, pois? E ele diz, arrependei-vos e sejam salvos. Reconheça que você está sem freio. Reconheça que você não sabe para onde seu carro está indo. Reconheça que tem um precipício diante de você. E o Senhor pode te resgatar. Clame pelo nome do Senhor e você será salvo. Isso traz duas ênfases. Para nós que já conhecemos a palavra, nós somos renovados, animados em continuar conhecendo cada caminho e cada ponto de interesse. Porque quanto mais a gente conhece as ruas, rua por rua, e os pontos de interesse, mais nós ficamos encantados pelo caminho. É por isso que quando a gente também pega pessoas, coloca no nosso táxi e conduz até o centro, nós não podemos ficar vaidoso do que a gente sabe a respeito do Senhor. Porque quem é a beleza, quem encanta, quem vislumbra, é quem nós mostramos. Alguém que entra num táxi preto daquele em Londres, não sai do táxi falando assim, meu Senhor, que táxi. Não, a pessoa sai do táxi falando assim, meu Senhor, que jardim, que construção, que rua, que organização. O que brilha, o que encanta, é o que a gente mostra. Não é o que a gente é ou o que a gente
fala ou o nosso conhecimento. Mas nós somos animados e renovados por conhecer. Ao mesmo tempo, para quem ainda não conhece, para quem ainda não respondeu a isso, é uma mensagem que diz: há sentido, há propósito, há mais do que a possibilidade de você cair despenhadeira abaixo. Clame pelo nome do Senhor e você será salvo. Parece tão simples que muitas vezes a gente deixa passar. Mas é isso que o texto bíblico está dizendo para nós. Amém. Muito bem. Rafa, o Rafa estava me falando aqui antes, né? Essa cadeira é ruim mesmo. Vou sair daqui com Ela vai ser boa pro Marcão. O Marcão vai sentar aqui confortável. O Paulo Júnior vai adorar isso. O Paulo Júnior vai ficar igual eu, balançando os pezinhos. O Rafa, antes da gente começar ali, ele estava comentando a respeito daquilo que você queria compartilhar, né? E a gente vai buscando compreender aquilo que como quem está aqui junto com você, consegue fazer uma interface, né? Não um acréscimo, né? Em hipótese alguma, porque um acréscimo fica parecendo como quem tem que colocar algo no que faltava, né? Não é o caso. Mas à medida que você foi falando, me chamou a atenção algumas coisas assim, começando pela caixa do supermercado. Interessante, você fala a mesma língua que ela, mas ela fica sem entender o que você está falando, né? Aí depois você comentou a respeito do seu filho, que é bilíngue em 2 línguas, né? E eu achei muito interessante. Quando você falou da experiência do taxista em Londres, eu me lembro uma vez pegando um táxi lá na estação de Waterloo, esse táxi, e o taxista tentando me explicar que não fazia sentido eu pegar aquele táxi porque o endereço que ele me pediu era do outro lado da rua. Né? Ele falou: não faz sentido. Eu não entendi o inglês que ele estava usando, ele era um escocês. Meu inglês não é lá essas coisas não, mas era um escocês, não entendia nada. Eu tinha a impressão que ele falava em outra língua. Depois eu fui descobrir, inclusive, que muitas vezes na Inglaterra, quando o filme é falado com inglês escocês, eles colocam legenda para o mesmo inglês lá. É como em Portugal, quando vai ter uma entrevista com um açoriano. Alguém das Ilhas dos Açores tem legenda também. Então, a mesma coisa, né? Quando você falou a respeito de pegar uma pessoa dentro da trajetória que ela está, se colocar nessa trajetória e conversar com ela e levar uma mensagem do ponto aonde ela está, né? Então, me chama muita atenção porque tem a ver com o texto anterior, né? Muita gente, na minha opinião, na minha leitura, não entende bem o que aconteceu no derramar do Espírito. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu no derramar do Espírito. Se você puder, inclusive, dá uma olhadinha rápida aí no capítulo 2 mesmo, versículo 5. A festa de Pentecostes, assim, para que você entre nessa festa junto comigo, era uma das principais festas dos judeus. Então, judeus de toda aquela região iam para Jerusalém a ponto de não caber em Jerusalém. E assim, só para você ter uma noção, é bom pensar nisso. Vinha judeu do Egito, de Alexandria. Vinha judeu da Pérsia. Vinha judeu da Mesopotâmia, vamos dizer assim. E aí, eu me lembro da família da minha esposa nos Estados Unidos, que é muito grande, e chega a primeira geração, alguns estão lá há 30 e tantos anos, junto com os filhos adolescentes. Então, os mais velhos nunca vão ter uma língua lá, essas coisas, do ponto de vista do inglês. Os filhos do meio, eles vão ficar no meio do caminho. Aí nasce a terceira geração. Quando a terceira geração nasce, a língua materna deles é o inglês, não é o português. Né? Você está falando dos seus filhos aí, eu estava pensando nisso. E aí acontece uma coisa muito interessante nesse episódio aqui. Nesse episódio, haviam judeus de toda parte. Todos eles eram judeus. Inclusive, se você olhar, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Mas eram judeus. Todos eles sabiam falar aramaico. No entanto, uma boa parte daqueles judeus que estavam lá, embora soubesse falar aramaico, não tinham aramaico como sua língua materna. Entende o que eu digo? Então, são os nossos filhos de brasileiros nos Estados Unidos que nasceram lá
e ouvem os avós falando em português e entendem. Eles pronunciam mal o português, mas a língua materna deles não é mais português, a língua materna deles é inglês. Por que eu estou comentando isso com vocês? Pelo seguinte, no momento em que o Espírito é derramado, e aqueles 12, junto com os discípulos, começam a falar em outras línguas, o texto diz para a gente o seguinte, versículo 7, atônitos e maravilhados perguntavam. Aliás, voltando, versículo 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam, não são galileus? Porque a Galileia tinha um sotaque diferente, bem diferente. Os judeus da Galileia tinham um sotaque diferente dos judeus da Judéia. Não são todos eles galileus que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa língua materna? E aí o texto é preciso em dizer o seguinte, tem gente que é parto, é medo, é elamita, é habitante da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, e fala 20 nações diferentes. Ou seja, 20 tipos de línguas maternas ali. No entanto, quando o Espírito foi derramado, todos ouviram como se fosse na sua própria língua. Muita gente interpreta mal esse episódio e mistura esse episódio com o que Paulo vai chamar de um dom do Espírito, no grego glossolalia. Tem nada a ver. O que acontece no derramar do Espírito é que todos se entendem. É tradução de coração. Tradução de coração. Isso me marca porque quantas foram as vezes em que eu estava conversando com a Luciana, minha esposa, no mesmo idioma, mas as línguas eram completamente distintas, a gente não falava. Acontece isso também? Já aconteceu. Olha, você acredita no negócio? Lá em casa, também. Uma vez eu tive que pedir pro Marcão ser intérprete. Falei assim, olha, eu falo e ela não entende. E dizendo ela que fala e eu não entendo. Às vezes, depois que a gente conversar na sua frente, você consegue explicar o que está fazer acontecendo. a tradução. Mas é só na nossa casa que isso acontece. Não, os irmãos, né? são todos... Tenho certeza que vocês nem estão entendendo o que nós estamos falando aqui. Né? Não, ninguém está entendendo. E quando isso é com pai e filho? Né? Quantas vezes, né? Nós temos 3 filhos em idades completamente distintas lá em casa, né? Gerações bem diferentes. E agora, recentemente, aconteceu... eu acho que eu já comentei isso aqui, mas a gente vai falando tanta coisa aqui que a gente esquece aonde que a gente falou o quê. Eu vivi uma experiência recente com um grupo de meninas de 15 anos. Eu não sei se eu contei isso para vocês, para falar a verdade. A Mariana, que está aqui com a gente, ela tem um grupo de meninas de 15 anos e elas se propuseram a ler o meu livro sobre a sabedoria judaica. Então, meninas de 15 anos lendo... Que honra! Não, fantástico. Seguramente uma das melhores experiências da minha vida. Meninas de 15 anos lendo Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares. Uau. E buscando no material que nós escrevemos algum auxílio para fazer essa leitura. Quando elas terminaram, elas me convidaram para ir lá conversar com elas. E eu fiquei nervoso. Tô falando sério, porque assim, gente, fiquei pensando assim, elas vão entender? Exatamente. O que eu vou falar? Assim, será que... E detalhe, eu vou entender que elas vão me fazer perguntas e nós vamos conversar. E eu levei a Laura, minha filha de 10 anos. Pus do meu lado. Um banquinho mais alto. Então estava eu lá com 20 meninas de 15 anos, a Mariana, que tem 30, a Laura, que tem 10. E eu fui orando, porque só há uma saída. A língua é a mesma, o idioma é o mesmo, mas para que a gente pudesse se entender na mesma língua, o Espírito precisava ser derramado. E às vezes nós ingenuamente nos esquecemos disso. Então, isso é muito forte, quando Filipe se propõe a conversar com o eunuco, uma barreira enorme precisava ser vencida ali. Não era a barreira do idioma, era a barreira da língua. Da mesma forma, no nosso dia a dia, né, essa barreira precisa ser vencida. E eu tenho comigo que essa é a última mensagem de Jesus antes da cruz. A mensagem do Consolador que é derramado e nos faz ter os nossos corações próximos de tal forma que a gente possa se entender. De tal forma que, como no texto de Joel,
pais se convertam aos filhos, filhos entendam o que os pais estão falando. Né? Então, dentro do que você estava falando, e a coincidência, né, em falar da caixa, em falar do seu filho, e eu fui me lembrando dessas coisas todas, eu fiquei pensando, né? E o texto, no sentido de fazer com que o Espírito, de fato, seja derramado nos nossos corações, de tal forma que não seja uma brincadeira o dia em que marido e mulher falam o mesmo idioma e a língua é completamente distinta, né? Como é que isso pode ser? E no meu momento em especial com os filhos, né? Como que a gente consegue entender o que eles estão dizendo? Nós temos um amigo, nós dois, um dia ele estava me falando o seguinte: ele olhava para o filho dele, conversando com o filho dele, falava assim: Cláudio, é como se eu estivesse num prédio, eu estou no 10º andar, ele está no 7º. Aí eu estou falando para ele assim: Vitor, semelhante a você, né? Olha mais adiante. Mas aí não tem jeito, eu estou no 10º andar, ele está no 7º andar. Não vai ter jeito, não vai rodar. Aí, à medida que o tempo foi passando, ele chegou à conclusão de que, na verdade, ele estava no 10º e o filho dele estava no 15º. E ele estava falando filho e tal, e o filho dele estava enxergando mais longe. Depois ele chegou a uma terceira conclusão, agora mais recente. Na verdade, os dois estão no mesmo andar, mas eles olham para lugares completamente diferentes do mesmo andar, né? E é isso mesmo, eu acho que as três coisas são realidade. Às vezes a gente enxerga mais longe do que os filhos, às vezes os filhos enxergam mais longe do que nós, às vezes nós estamos no mesmo andar olhando para direções diferentes. Só o Espírito nos nossos corações para fazer com que a gente se entenda. Amém. Não há outro caminho. Amém. E isso é muito forte, porque é a chance que nós temos de ler Isaías para alguém no século 21 e a pessoa entender do que nós estamos falando. Porque não é o versículo decorado, é o Espírito que nós compartilhamos, concorda? É o conhecimento que eu tive, ao conhecimento no sentido não de cognição, né? Conhecimento no sentido daquilo passou dentro de mim, né? E aí não é o versículo citado, mas é a minha relação com essa palavra, né? De fato. Eu lembro uma vez que, numa conversa com o Vitinho, e uma das críticas que eu sempre recebi lá em casa da Iana é que eu sempre conversei com as crianças como um adulto, né? Eu não sei fazer vozinha, eu sou assim, e sou um idoso por dentro, né? E depois que eu fui para Portugal, porque minha esposa disse que eu saí daqui com 60 anos de idade, mais ou menos, aqui dentro da minha cabeça. Mas que agora eu tô com 87, lá em Portugal. E eu lembro um dia que numa conversa com o Vitinho, ele tinha uns 5 anos, e eu tive uma conversa com ele no quarto dele, só eu e ele e tal. E num dado momento ele falou assim: papai, eu acho que essa conversa tá muito pesada para mim. Eu chorei, eu saí e fui pro banheiro chorar. Tamanha a minha insensibilidade, tamanha a minha falta de noção. E eu não estava conseguindo conectar com o coração do meu filho. Eu estava jogando semente, mas como quem chega numa terra dura e não quer trabalhar a terra antes de jogar a semente. Quer simplesmente jogar a semente achando que quanto mais forte eu jogar a semente, mais ela vai entrar. Mas se a terra é dura e seca e não foi trabalhada, não adianta. Eu não consigo penetrar. É por isso que muitos maridos dizem que já falaram não sei quantas vezes, ou esposas dizem que já repetiu não sei quantas vezes para o marido e parece que ele não entende. Mas é porque muitas vezes a gente não quer fazer o trabalho de arar a terra, de preparar o coração. Senão a semente não entra. Semente que não entra, não brota. Então estava lá eu, diante do meu filho, jogando semente com força e machucando-o, né? Então, de fato, não basta nós sabermos de cor um versículo, não basta nós conhecermos o texto bíblico só na parte da cognição, mas relacionarmos-nos com essa palavra e com a pessoa que encarnou essa palavra, como disse João, o verbo encarnado. E aí a gente consegue transmitir para a pessoa a palavra, porque é a palavra. Nós não queremos transmitir opinião, queremos transmitir a palavra, mas no Espírito, conseguindo semear no coração, né? Amém. 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 Vamos orar? Amém. Meus amados, em nome de Jesus, que Teu Espírito, mais do que nunca, de maneira especial, seja derramado nos nossos corações nessa manhã, de tal forma que maridos e mulheres,
pais, mães, filhos e filhas possam falar a mesma língua, traduzidas pelo Teu Espírito, de tal forma que haja uma comunicação verdadeira entre nós, que vá além da cognição e atinja o nível do conhecimento, que nós possamos nos conhecer, amigos conhecendo amigos, irmãos conhecendo irmãos, falando a língua que vem do Teu Espírito. Derrama sobre nós, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família, tudo bem? Eu vim aqui fazer um convite muito especial para vocês, que é a respeito do acampamento nosso no Araguaia, que é o God Vibes. Vai acontecer do dia 1º ao dia 4 de agosto. Restam pouquíssimas vagas, então quem tiver interesse em saber mais detalhes, me procura. É um tempo muito especial que a gente passa lá, tá? Em meia natureza, em família, em comunhão. A gente tem várias programações bacanas. É muito bom, né, Cláudio? Então, qualquer dúvida, vocês me procurem no final, tá? Um abraço. Eu acho bom esses convites que são feitos assim quando não tem mais vaga, né? A gente chega para o encontro de casais, gente, queria convidar para o encontro de casais, mas assim, praticamente não tem vaga, sai daqui. Parece que a Rádio Peão aqui está funcionando antes do anúncio. Não, mas é brincadeira, gente, tem mais 2 vagas, né? Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Alegria estar aqui com vocês. E amanhã a gente tem a nossa reunião de homens lá no Nativas Grill. Então a gente tem um entendimento que o fato de nós estarmos aqui nesse endereço nos cobre de responsabilidade, porque aqui passa as pessoas que influenciam essa cidade, que falam com essa cidade. E nas Escrituras nós temos lá, né, uma cultura em Israel que os homens que definiam destinos da cidade estavam à porta das cidades, sentados em conselho, em comunhão. Então nós temos desafiado os homens de Goiânia a entenderem a missão de influenciarem outros homens com perspectiva, com visão, né? Então nós temos lá um almoço informal, né? Então você chega, se assenta, normalmente ali numa mesa grande, extensa, você vai ter 3, 4 pessoas próximas a você, e é uma oportunidade de você compartilhar a sua vida, seu testemunho, seus sonhos, também é uma oportunidade de network, também é uma oportunidade de outras coisas. Mas a nosso desejo é de influenciar os homens da cidade. Então, se você é homem e quer fazer parte desse almoço, do meio-dia às 2 nós estamos lá, qualquer horário que você chegar, né? Tá ótimo, não tem um horário específico, é entre meio-dia e 2 horas. A gente senta ali na mesa, temos algum compartilhar e você é nosso convidado, tá bom? Nos procure aí. Muito bem. Aizen, nos despede aqui com uma oração nesse primeiro dia da semana, por favor. Em nome de Deus. Posso só, antes do Aizen encerrar, queria pedir para todos ficarem de pé, para a gente... E gostaria de te dar uma oportunidade antes da oração do Aizen. Eu acho que é muito importante quando nós nos encontramos diante da palavra. Vou subir aqui, porque senão eu não vejo ninguém. Quando nós estamos diante da palavra, emitir uma resposta à palavra. Provavelmente você já fez isso, mas algumas vezes nós precisamos ser conduzidos a essa resposta, né? E gostaria de te desafiar em 2 ênfases de oração. Uma para você que já se relaciona com o Senhor e ama o Senhor, para que você busque conhecê-lo cada vez mais, para que você busque ter segurança no Senhor de que você consegue dar um testemunho e conduzir pessoas pelo testemunho dia a dia até o centro que é Jesus. O outro apelo é, se você, durante a nossa partilha, percebeu o seu coração queimar de alguma forma, como os discípulos disseram lá em Emaús, eles falavam assim, o nosso coração não ardia enquanto ele nos expunha a palavra. Se enquanto a gente expunha a palavra, o seu coração ardia, isso não é fruto da nossa eloquência. Eu não tenho eloquência suficiente para isso. Nós não somos treinados para isso. Isso é uma reunião de família, isso não é um evento. Portanto, se alguma coisa nessa esfera aconteceu em você, não foi por manipulação, não foi por um discurso bem realizado, é porque o Espírito está trabalhando no seu coração. E é importante você responder a isso. Como o texto disse,
clame pelo nome de Jesus e você será salvo. E depois você pode falar com o Cláudio, com outros líderes, e perguntar como é que se vive essa vida, como é que se entra nessa jornada, como é que se conhece essas ruas e esses pontos de interesse, e principalmente o centro de tudo, que é o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Que palavra abençoada, né? Cremos que nós saímos edificados, porque, como você falou, a palavra mostrou os pontos turísticos de Deus na nossa vida, né? E isso é edificante, né, igreja? E nós, como igreja, temos responsabilidades também. Deus às vezes nos faz crescer e assumir responsabilidades. Hoje, olhando para esse telão, não sei se vocês viram um telão de LED novo que está aqui à frente, que é para melhorar a nossa visão, quem está atrás ter uma melhor visão. A igreja trabalha para isso, para trazer mais conforto, para que a gente possa receber melhor, né? Mas isso teve um custo. Eu estava conversando com o Edmundo e teve um custo, a igreja não tinha dinheiro e eles resolveram parcelar em 10 vezes. Se você sentir no seu coração que você tem que ajudar a família com o valor que Deus colocar no seu coração, aqui ninguém está pedindo dinheiro, nós estamos apenas retribuindo aquilo que nós estamos recebendo, né? Isso aqui é agradável, você olhar para um telão grande. Tinha uma televisãozinha pequenininha que eu mal via, tive que ir olhando de lado. Agora não, aonde estivermos nós estaremos vendo à frente as mensagens, os cânticos que são projetados aqui. Então, se você sente que é da família e quer retribuir para a sua casa, para o seu lar, que isso aqui é o nosso lar, você pode depois no final perguntar ao Edmundo, quem mais que pode? Está aqui os dados aqui, ó, nem precisa, está aqui ó, exposto, já colocaram. E você contribua para a gente pagar essas 10 prestações desse telão, tá? É seu isso aqui. Pensa que é da sua casa, que é da sua casa. Amém? Oh, como é bom ouvir um amém. Um amém que se alguém assim quiser dar uma raiva também e pagar de uma vez, pode, né? Pode, mas aí mas se quiser pagar, tiver alguém com raiva, né? Aí pode pagar. Gostei. Esse homem hoje está demais. Ainda não, a palavra dele está assim, espada cortante, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos reunidos aqui e que Ele nos enche essa semana do seu Espírito, né? Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus, o nosso Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse primeiro dia da semana e que o Senhor nos fortifique, nos dê sabedoria para realmente sermos testemunhos por onde quer que passarmos. As pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos, que não seja apenas vista como por um acaso, mas sabendo o que é o propósito do Senhor, que nós possamos mesmo abençoar, Pai Santo, e levarmos mesmo o teu evangelho através de nossas vidas. Obrigado por esse momento e que tua paz, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.